Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Minha homenagem ao Feuerstein será um agradecimento profundo por todos os benefícios que ele provocou na minha vida, desde profissionalmente e inclusive pessoalmente. Ele ampliou muito meus conhecimentos, minha forma de interpretar a vida e atuar sobre ela. Sou extremamente grata. Inicialmente, quero relatar 2 episódios da vida dele que mais me tocaram. Um fato contado por um professor e outro vivenciado por mim mesma. Quando Feuerstein era bem pequeno, ainda criança, ele descobriu um jovem com deficiência que não conseguia aprender a ler. Ele, muito preocupado com a situação, quis ajudar e resolveu se dedicar a ensinar o jovem. Para surpresa de todos os adultos que já tinham tentado sem sucesso, ele conseguiu ensinar o jovem a ler. Gosto muito dessa história, porque mostra que ele, desde criança, já se preocupava com as pessoas, já era capaz de agir para ajudá-las, já tinha dentro de si uma enorme generosidade, muita percepção, um olhar carinhoso e uma organização intuitiva capaz de impulsionar os outros. Acho que tem gente que vem ao mundo com uma missão enorme. Com certeza ele era uma dessas pessoas e cumpriu sua missão, não só praticando o que acreditava, mas também deixando seu legado e favorecendo que nós possamos continuar colocando em prática o que ele descobriu e nos ensinou. Logo que fiz o primeiro curso de PEI em 96, outro elemento me tocou muito. Foi a logomarca usada pelo Instituto na época. Ela era mais ou menos assim. Eu não consegui achar uma imagem perfeita, nítida. Todas que eu encontrei eram muito pequenas e eu ampliei. Mas vejam, o que temos aqui, o que representa o tronco cortado, o que representa o nascimento do raminho, qual a sensação que a imagem nos traz? Essa logo me remete a uma frase. Enquanto há vida, há esperança. E nós estamos vivos. E a partir dali, o PEI e o Feuerstein sempre foram motivantes na minha vida. Algo extremamente energético. Outros momentos me marcaram muito, mas poder assistir a aula deles, sem dúvida, foi algo sem igual. Ele era carismático. Mais do que isso, um verdadeiro hipnotizador de pessoas. Lembro-me dos auditórios cheios de gente, do mundo todo, com seus fones de ouvido para tradução simultânea. Eu me senti eufórica e sedenta pelos conhecimentos dele, pelas mensagens que ele nos passava. Quando ele entrava, se fazia um silêncio sepulcral. As atenções eram todas capturadas por ele. Tinha uma maneira de ensinar que nos podia hipnotizar. Ele prendia cada um de nós. Todas as suas palavras, atos, gestos eram importantes até o último segundo em que, de alguma maneira, uma informação seria dada e um tom de completude e transcendência ao que tinha sido dito ia aparecer. Era impressionante. As aulas eram fantásticas. Ele era fenomenal. Dá para ver, né? Que eu realmente me apaixonei pelo PEI, mas também pela pessoa brilhante que foi capaz de pensar, organizar e compartilhar tudo isso. Quanta generosidade! Fui tocada no conhecimento, na mente e também na minha alma. Achei que deveria falar sobre a transcendência, de como ele me fez ver o mundo, a vida, as relações e o conhecimento muito mais amplamente. Os critérios universais de mediação são intencionalidade e reciprocidade, significado e transcendência. Como o PEI é um programa que exige a experiência de aprendizagem mediada, consequentemente, exige a transcendência. Isso quer dizer que uma interação sem transcendência não pode ser chamada de mediação para Feuerstein. Pode ser uma intervenção, não uma mediação. Consequentemente, PEI sem mediação não é PEI.
Corresponde à transcendência cada estímulo do mediador voltado a transformar uma atividade concreta, real, programada ou ocasional para o mediado em uma oportunidade de abrir a mente do aluno para uma dimensão mais vasta no espaço e no tempo. A mediação de transcendência não se limita ao assunto imediato e circunscrito da tarefa que o mediado está realizando, que será compreendida com clareza, mas estimula ir além, a se perguntar, a estabilizar as relações, a efetuar comparações, o estimula a alargar a esfera de necessidade cognitiva de conhecer os valores. Esta mediação requer do formador uma percepção profunda. Não se contenta com o êxito do trabalho, mas utiliza cada atividade como ocasião para descrever no mediado aquisições, considerações e transferi-las num contexto diverso e mais complexo. Por exemplo, um erro é explorado como um momento privilegiado de aprendizagem, quando o sujeito analisará o motivo pelo qual errou, a importância e o processo de descoberta do erro e como evitá-lo. A transcendência representa uma formidável oportunidade de desenvolvimento pessoal, porque seu tratamento não se limita à constatação do insucesso ou do aprendizado, mas aponta a busca de estratégias para identificar a estrutura, o resultado e construir princípios válidos para aprimorá-los. Nessa ótica, qualquer contratempo pode ser um elemento para a mediação, fornecendo ao educador a ocasião para colher do mediado maneiras idôneas de enfrentar eventuais obstáculos ou imprevistos. A mediação de transcendência é verdadeiramente uma das mais significantes e recorrentes no programa de enriquecimento instrumental. Quando uma pessoa pergunta: qual foi o processo que propiciou a resolução do problema? O que devemos procurar primeiro? E em seguida, em quais outras ocasiões poderei usar esse mesmo procedimento? Está provocando uma operação de transcendência a respeito de um âmbito específico do problema que resolveu. Uma operação na qual pode procurar estabelecer princípios para enfrentar situações estruturantes similares ao procedimento, na maioria das vezes situando-se em cernes distantes e diversos do problema original. Compreende-se então como generalização do que foi descoberto ou constatado e a sucessiva transposição dessa aquisição para diversas situações, porém compatíveis. Torna-se a base da criatividade intelectual e da capacidade de adaptar-se com flexibilidade às experiências e novas tarefas. Pode-se compreender, então, porque a mediação de transcendência representa um instrumento extraordinário à disposição do mediador para constatar a visão episódica da realidade que se encontra expressa nos indivíduos com funcionamento cognitivo de baixo nível. Instigar o aluno a ir além de suas necessidades imediatas e concretas. Criar necessidades de precisão, exatidão, conhecimentos de novos significados. Isso é transcender. O Forster considera esse critério essencial à mediação. Ele descreveu um processo metodológico, possibilitou que cada um, em seu momento de aprendizagem, com suas habilidades em desenvolvimento, uns com mais, outros com menos abstração, capacidade de generalização, de elaboração, sejam capazes de, com a mediação, buscar princípios, alcançar insights e aplicar suas novas descobertas. Então, eu convidei alguns clientes que estão no caminho do autoconhecimento, da autopercepção, da construção de seus valores na busca pela superação com a ajuda do PEI para participarem comigo nessa singela homenagem. Eles concordaram. Então, aqui vai uma pequena amostra
do caminho proporcionado pelas teorias colocadas em prática, um momento de gratidão que cada um deles tem pelo nosso grande mestre. Alguns foram filmados pelo Skype, outros fizeram atendimento presencial. Então, estavam de máscara. Nesse caso, preferi gravar apenas um áudio e mostrar a foto deles. Isso, então começa aí, para falar sobre o princípio de hoje. Meu princípio de hoje vai ser sobre estratégia de planejamento. Montar uma estratégia ou um planejamento é importante para não se perder e facilitar a execução da tarefa. Quando eu tenho muita coisa para fazer, eu devo montar uma estratégia para saber o que fazer e alcançar o objetivo. As minhas aplicações do planejamento ou da estratégia, por exemplo, é quando eu tenho que organizar uma festa de aniversário e eu tenho que escolher o horário, o convite, quem eu vou chamar, o bolo e todos os detalhes. Aí eu tenho que planejar e montar uma estratégia para dar tempo de fazer tudo e não se perder. O que a gente fez para você buscar um assunto para fazer seu princípio? Primeiro. Já entendi. Já escolheu um tema aí? Pronto. Pronto. É um pequeno texto. Legal. Então, leia para mim. Antes de começar um trabalho que tenha opções e um exemplo, sempre tenho que procurar o que tem de relacionado com o exemplo, mais ou menos o que tem em comum. É isso? Muito bem. E quando é que é uma situação em que isso acontece? Que você tem uma coisa em que tem um modelo e você tem que observar o que é comum com o modelo. O estojo. Por quê? Porque o meu estojo ele é muito prático. Que é tipo um bloquezinho que você abre e que você pode botar suas canetas, depois seus lápis, e depois embaixo deles ele tem um compartimento onde você bota suas coisas de escrever. E eu acho muito prático. Ele tem várias divisões e isso te ajuda. Eu não gosto muito porque é muito fácil de encontrar, porque ele tem um espaço e você pode ir pegando e cabe um monte de... E tudo tá muito bem organizado. E tem alguns estojos que só tem um compartimento, tá tudo junto e eu não consigo encontrar e também é muito mais fácil para mim. E tendo vários compartimentos, fica fácil de se organizar e encontrar tudo. Muito bom, gostei. Muito bem. Miguel, parabéns, ó. Tchau. Tchau. Antes de começar a fazer o PEN, eu dispersava-me muito fácil durante as aulas. Agora não disperso-me mais. Eu precisava de lógica para a prova do CMB. E, no PEN, eu percebi a lógica estava na ordem de encontrar e isso ajudou-me muito. A minha ansiedade por expectativa diminuiu muito e agora eu consigo esperar. Eu acredito que, sobre a minha hiperatividade, a quantidade de pensamentos diminuiu. Antes, eu sempre queria estar sempre protegido, mas, atualmente, acho-me mais capaz. Quando eu entro em contato com um conteúdo novo pela primeira vez, às vezes me sinto nervosa e me dá branco. Nesse momento, eu me acalmo, faço estratégia e depois executo a atividade. Quando a professora de inglês chamou Júlia para apresentar, eu me desesperei, fiquei desesperada, mas respirei fundo e deu certo. E me surpreendi com o resultado. Por último, eu gostaria de relatar algo que aconteceu na minha vida. Em 2012, meu pai iniciou um processo de demência senil.
Inicialmente, não sabíamos do que se tratava. Só percebemos que ele estava ficando cada vez mais apático. Meu pai sempre tinha sido um homem cheio de energia, com uma enorme paixão pela terra, mas ele estava diferente. Naquela época, ele à mesa comia quietinho, não participava dos diálogos, não respondia a nada. Apenas a última pergunta que tínhamos feito a ele. O processo evoluiu muito rápido. Quando nos demos conta, ele estava ficando ausente. Era como se ele estivesse indo embora. Nós estávamos perdendo meu pai. Por obra do destino, na mesma época, minha mãe teve que fazer uma cirurgia. Mas enquanto há vida, há esperança. Teríamos que nos dividir para cuidar deles. Expliquei à família que seria uma oportunidade para intensificar a mediação. Resolvemos que minha irmã ficava com a minha mãe e eu me dedicaria mais ao meu pai. Conversei com os meus filhos, que já tinham feito o PEI, e eles seguiram minhas instruções. Foi fácil. Orientei que fizessem algumas atividades da vida diária, mediando o avô. Eu tinha que trabalhar e fiquei com a aplicação do PEI. Depois de algumas semanas, minha mãe saiu do hospital. Meu pai queria passar as tardes com ela. Ele estava na casa da minha irmã. Eu morava ali há uns 17 anos, minha irmã uns 10. Então, a princípio, seria um lugar conhecido por ele. A distância do meu apartamento ao dela são uns 400 metros. Mas ele se perdia no caminho. Baixava a cabeça, seguia a calçada e fazia a curva com ela. Quando eu perguntava a ele onde ele estava, ele não sabia. A direção do prédio da minha irmã também não sabia. Conversei com os meus filhos e todos os dias um de nós mediava no percurso o meu pai para visitar minha mãe. Antes dela estar pronta para voltar para casa, ele estava percorrendo o caminho sozinho. No começo ficamos inseguros, apesar de perceber que ele era capaz, mas não sabíamos se ele podia ter um momento de esquecimento, de confusão e se perder. Meu filho colocou um GPS no celular dele e ficava monitorando a chegada do avô no apartamento da minha irmã. Ele nunca se perdeu. Quando eles puderam voltar para casa, foi uma alegria dupla. Meu pai estava não só autônomo e independente, como podia ajudar a minha mãe no que ela precisasse. Eu disse à minha mãe que a revisão dele estava pronta e que ela está voltando com ele para casa muito melhor do que ele tinha vindo. Fiz uma gravação com ele também. Gostaria que vocês observassem como ele lembra de tudo, da rotina, do nome das plantas, do que está em cada lugar, quando ele plantou, quando deve corrigir o solo. Ele está assim. Voltou para nós, está presente até hoje. Pai, como é o seu dia? Eu acordo na hora que o sol nasce e levanto, já está a cafeteira arrumada, eu ligo e com café. Aí tomo um cafezinho simples e aí eu vou fazer, procurar ver a chácara, vou dar uma volta na chácara total. Aí começo a fazer as coisas que eu vejo que está precisando ser feito. Aí quando chega mais ou menos 8 horas, eu já estou com vontade de tomar um café com alimento. Aí eu volto a trabalhar, trabalho do que precisa ser feito na hora, porque aquilo é muito, não achar que é muita coisa para fazer, o que precisa ser mais urgente, eu vou fazendo. Na época das águas, a gente faz a limpeza dos canteiros. Da seca, eu tenho que dar uma jogadinha de água nas plantas, né? Porque aqui é muito seco. E os canteiros de hortaliça, dar uma capinadinha neles, tirar os matos, limpar os canteiros. Depois eu vou preparar os adubos que são necessários para a plantação. Adubo químico, adubo orgânico, calcário são os principais. O adubo químico é para alimentação,
o adubo orgânico é para conservação mais de água, do que é também alimentação, mas é mais para conservação da água. O adubo químico contém o nitrogênio, NP, fósforo e potássio, que é o cálcio, que é o K. NPK, que serve para a nutrição da planta, mais para a nutrição da planta, porque a terra aqui é muito fraca, né? E bota o calcário para corrigir a acidez do cerrado, que o cerrado é muito ácido. E o adubo orgânico, que ao mesmo tempo que alimenta, segura a água nos canteiros. De acordo com a necessidade de cada canteiro, eu vou colocando o que precisa ser feito naquela hora, naquele dia. Chega a hora do almoço, eu venho para casa almoçar, almoço e vou tirar minha soneca, né? Aí mais ou menos uma hora e meia depois, vou levantar, vou fazer a mesma rotina de sempre. Por exemplo, ontem eu plantei essas 2 bromélias. Essa é a minha hortinha, que eu tenho conservado, que eu gosto demais de mexer nela. Aqui é pé de jiló, tem bastante lá mais embaixo, e tem os pés de couve, aqui é almeirão, cebolinha, manjericão, pimenta, vários tipos de pimenta, tem a dedo de moça, tem a malagueta, tem a bode. Aqui é as beterrabas que eu semeei agora, que estão começando a nascer. Espinafre. Meu Deus do céu. Cenoura. Aqui a alface, que vai começar a nascer também, que foi semeada agora. E aqui agrião, que também foi semeada agora, vai começar a nascer. Agora aqui é mais cenoura e lá abobrinha verde. Jiló, quiabo e chuchu. Esse é um pé de amora, que eu já plantei, que já está em produção, antigo. Esse ano eu já plantei milho, plantei feijão, plantei abacaxi e estou preparando terreno para plantar as outras coisas. Plantei um milho híbrido, que é bem doce, e plantado por etapas. Essa aí é uma etapa. Aqui já está outro plantado e vai ser plantado outro lá na frente, o mês que entra. Para crescer desse tempo aí é um mês e meio, um mês e pouco. Quando chegou na cobertura desse, eu plantei esse aqui. Fica sendo 3 meses, porque é 3 etapas. Uma, que é aquela primeira, essa aqui que eu plantei agora, e a outra que eu ainda vou plantar o mês que entra. É 3 colheitas. Tenho milho 3 meses seguidos. Aqui foram plantados 3 quilos de feijão que estão já nascidos. Já estou na época de chegar a terra nos pés para fazer a cobertura de adubo. São de abacaxi, mais ou menos umas 110 covas. Aqui fizemos umas covas para plantar abóbora, melancia e pepino, essas coisas que lastram.
quando eu cheguei aqui a primeira vez, ele era do meu tamanho. Hoje ele é desse tamanhozinho aí, ó. Aqui são 8 pés de figo para fazer doce. A goiabeira eu aduguei durante a seca e agora estou antecipando umas produçãozinhas de farsa, mas já tem muita flor. Mandou espada que se chamou ela, de espada, mas está começando a amadurecer. 2 pés de siriguela, esse aqui outro atrás de nós. Aqui são 6 pés de caju plantados, sendo 3 já em produção. Aqui são os pés de cana, que eu tenho um engenhozinho pequeno para poder moer para os meninos quando chegam aqui. Toda a plantação que eu faço aqui é de pequena escala, porque só tenho 20 mil metros de terreno. Essas são as bananeiras, já estão em produção há muitos anos e tem comido muitas bananas aqui. Essas são as palmeiras que eu plantei na beira da entrada aqui, só para beleza. Espada de São Jorge, é para segurar só a terra. Isso é babosa, que eu plantei para também segurar a terra, porque o terreno é muito declinado. Coqueiro da Bahia, plantado, que já está tudo em produção. Aqui é onde eu descanso e relaxo. Acho que agora vocês podem perceber como eu sou extremamente grata ao Feuerstein, nosso grande mestre, porque realmente ele representa algo muito especial na minha vida, né? Não tem nem palavras, é impossível. Acho que só mostrando mesmo para vocês entenderem a dimensão da minha gratidão. Muito obrigada.